vinho, com Michael Valer. Michael Valer, que turma é essa? Boa tarde. Boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Tudo bom com vocês? Como é que foi essa semana? Eu tô impressionada como tu anda bem acompanhada nos últimos programas, quando tu vens aqui. Eu não sei, hoje mais para a turma do Vicente, inclusive. Tá. No outro dia foi para Mais minha pra ti, turma. tá. Pois é, mas hoje... Rainhas, princesas, meu Deus, só guria Enólogas. bonita, enólogas, pá. Eu ando bem acompanhado, isso é verdade. Eu seleciono as companhias, né? É, eu sei. Uhum. Tá bem, mas de onde tu tirou estas? Mas então tá, vamos falar dessas 3 amigas que nos dão a honra de vir ao estúdio hoje. Tô com 3 enólogas de um projeto muito bacana, um dos projetos mais interessantes, arquitetado aí por 3 mulheres do vinho brasileiro, né? Que é o projeto que leva esse nome, 3 enólogas. A Grazi, a Jana e a Fábio. Eu sou mais íntimo, posso, né? Só o primeiro nome, né? Então são 3 enólogas dos Altos Montes que tiveram essa brilhante ideia e estão nos brindando aqui com a presença. Vou perguntar pra Grazi. Grazi, conta como é que surgiu a história, como é que tu me contou já, mas fala pra audiência como é que foi esse processo de montar um vinho feito a 6 mãos, como é que foi? Então, esse projeto foi um projeto muito inovador, assim, para nós. Enfim, nós somos muito amigas, a gente tem uma ligação muito bacana, não só com a enologia, mas as nossas amizades, o nosso dia a dia. Então, eu já trabalhei com a Fábio, eu já estudei com a Jana, então nós tínhamos toda uma ligação antes de chegar até o nosso vinho. Contando um pouquinho, então, da história, né? Como que aconteceu? Nós tínhamos a ligação, todas as 3 comanda o seu próprio projeto, comanda a sua própria vinícola dentro dos Altos Montes, então a gente tem essa afinidade também. As 3 já foram soberanas de festas, então também a gente tem essa afinidade. Eu apoiei muito a Fábio, quando a Fábio concorreu, que foi rainha da Fena Vindima, depois a Fábio acabou apoiando a Janaína, então uma foi se ajudando com a outra. Certo dia, contando um pouquinho como que surgiu, nós fomos convidadas para fazer uma live com o Tommy, né, que foi ele é jornalista de Santa Catarina, né? E ele convidou nós 3 para fazer uma live para falar um pouquinho sobre o Dia da Mulher. E nesse dia ele mandou o convite individual para cada uma das enólogas. Só que, para surpresa dele, as 3 se juntaram numa mesma casa, que foi na casa da Janaína, e abrimos apenas uma câmera. Então ele já viu... Mal sabia que vocês eram best friends. Então para ele já foi uma surpresa. E ele em toda, a live acabou comentando que era uma grata surpresa estar as 3 juntas. E nesse dia ele passou o desafio para nós de por que não elaborar um vinho juntas. Então, ali que começou, as ideias de iniciar esse projeto. Então, no início, nós não tínhamos muito a definição, porque nesse dia ele nos desafiou a juntar 3 vinhos de cada uma das vinícolas, mas seria o Taná. Mas nós começamos a pensar, não seria um Quem Taná. manda é a gente. E aí a ideia principal, então, que a gente iniciou foi pensar em cada uma, pegar dentro da sua vinícola o que mais representasse, o que mais a gente teria afinidade, o que a gente tivesse uma produção e que fosse, bacana. Então, a gente se reuniu para montar esse vinho. Então, são 6 castas, né? São 6 vinhos diferentes, cada uma elaborou 2 vinhos, então, se alguma quer falar das variedades, mas cada uma pegou 2 vinhos dentro da sua vinícola e a gente fez esse corte com os 6 vinhos, que foi numa das vinícolas, numa mesa. Nós demoramos uma tarde para fazer isso. Acho que foi uma tarde, a gente degustou. Não foi só essa tarde, porque a gente degustou, redegustou, fez... Fofocaram. Falaram mal dos maridos. A gente fala tão pouco que foi a viagem para Porto Alegre mais rápida da minha vida hoje. Quando eu viu, estava aqui. É mesmo. Piscou, nós estávamos em Porto Alegre. Muito bom, Eu vou falar um diferencial, Ana, um grande diferencial, tá? Que são 3... Posso chamar de gurias? Você me fala, não, mulher não pode chamar gurias, né? é óbvio. São 3 gurias que a Fábio, a gente se conheceu primeiro em 22 ou 23, quando eu fui fazer a entrevista para o livro sobre os Altos Montes. Depois eu conheci a Grazi, depois a Jana. E eu vi o local de trabalho e posso testemunhar que são
3 mulheres que botam a mão na massa, que realmente fazem o vinho, não só trabalham no administrativo ou no comercial ou em decisões, elas são as pessoas realmente que vão lá no tanque, mexem, colhem uva, pisam, todo esse papo aí que o turista faz de brincadeira, elas fazem de verdade, então esse é um grande diferencial. Tá bom, né, Ana? Tá maravilhoso. E eu adorei a camiseta que elas vieram hoje aqui no Happy Hour. As enólogas, é uma representação, como o rótulo, é igual o rótulo. Quem criou para vocês, quem teve a ideia, olha que coisa linda. Que garrafa. Não, o rótulo tá ali o rótulo. Então, diante de tudo que a gente pensou, né, para a questão de identidade da marca, né, do projeto, a gente queria estampar um pouco do que é essa alegria, do colorido, de uma arte, de trazer todo o glamour também que está por trás de uma mulher, né? A gente sabe que, por mais que o nosso dia a dia seja difícil, a gente realmente põe a mão na massa, faz todas as atividades dentro das nossas vinícolas, atividades que a gente herdou dos nossos antepassados, né, enfim. E agora a gente está ali liderando, a gente queria trazer um pouco mais do feminino, né? Então, a ideia foi sempre trazer... Nós pensamos numa artista, nós queríamos que fosse uma mulher também, que trouxesse essa identidade, mas nós não íamos criar. Porque a gente já ia criar o vinho e a gente deixou para alguém criar para a gente o rótulo. Então, nós contratamos uma artista, a Alessandra Pauletti, isso? Alessandra Pauletti, que é do município de Nova Pádua, né? A Fabiane está localizada em Flores da Cunha. Eu e a Graziella, a gente está localizadas em Nova Pádua, com as vinícolas, que são municípios muito próximos. Então, a gente contratou a Alessandra. Ela nos entrevistou, na época, para sentir um pouco da essência de cada uma das enólogas. Ela entendeu super bem, assim, o que a gente buscava e o que a gente queria. Então, a gente tem 3 faces, né? São 3 mulheres aqui, estampadas. A mulher central, ela conduz a cabeça de todas, né? Então, aqui são 3 mulheres, mas com um olhar para a mesma direção. Porque nós temos um olhar para o que a gente quer, é a mesma coisa, né? A gente tem uma mesma direção de olhar das nossas empresas, de continuidade, de força, de luta, de trabalho. Então, a gente queria que esse projeto tivesse esse olhar das 3 juntas para o mesmo local e para o mesmo produto. Que é isso que a gente elabora juntas, né? Não tem uma decisão aqui em separado. A gente realmente se reúne para fazer o vinho e para elaborar ele. Então, aqui a gente tem, na direita, a Grazi, que tem toda a essência dela, barricas, as uvas, né? Ela gosta muito de cortes com o carvalho francês e americano. Aqui na parte central tem estampado um pouco do meu trabalho, que também é o carvalho, mas eu dou muito valor também à fruta. Eu gosto que os vinhos sejam mais frescos, mais frutados. E a Fábia aqui, além de enóloga, a Fábia também é engenheira agrônoma e ela tem uma paixão pela agricultura e pela viticultura. Até a gente vindo para cá, dizia, eu adoro as uvas, eu não sei as uvas. Mas deixou o marido lá trabalhando no campo, né? O marido e a filha estão lá colhendo uva. Que bacana. Daí tem um pouco da essência dela da terra, né? Do terroir e principalmente o terroir de Altos Montes, que é o terroir que a gente hoje está com as nossas vinícolas inseridas e a gente valoriza tanto, né? Um terroir que a gente tem orgulho de dizer que a gente faz parte da indicação de procedência e tem todo esse trabalho. Então, basicamente, ele se formou isso, num desenho. Então, ela passou a arte para nós, a gente imprimiu nos rótulos. Não sabemos se os próximos cortes terão o mesmo rótulo, isso é uma incógnita e até a gente não sabe, né, o que vai acontecer. Bom, né? Que história linda. As são ligeiras, né? Bota ligeira. Mas o legal disso aí da personalidade de cada um, que é isso aí. Apesar de estarem na mesma região, fazendo trabalhos muito, né, próximos e sendo amigas, cada uma, assim, eu já pude entrevistar para os livros, né? Cada uma tem uma identidade muito própria e uma jornada muito específica, assim, né? Com as suas famílias, com os obstáculos que passaram para chegar até esse momento de abrir suas vinícolas. Isso foi muito legal. Eu me lembro que quando eu estava entrevistando a Fábia, primeira vez com o pai dela, né? O pai dela numa calma, falando as coisas, e ela com uma energia assim, e eu aquilo, eu vou fazer não sei o quê, e eu tô com esse projeto. E aí quando a gente foi para o almoço, a vinícola Veadrigo, família Veadrigo, já te dei essa dica, né? Quando sim, já passei por lá. Já passou por lá, então tem um almoço
típico, assim, né? Italiano, o pai e a mãe dela estão na cozinha ali, estão servindo também. Enfim, tá toda a família em volta do negócio. E ela cheia de energia, eu falei, cara, que legal essa geração com tanto comprometimento e ao mesmo tempo respeitando o que os pais fizeram, que as gerações mais antigas fizeram, mas querendo imprimir uma identidade, seu trabalho, assim. Isso que é bacana de cada uma delas, assim. Então, parece que deu uma dorzinha. A gente já falou aqui que essa continuidade, muitas vezes, algumas famílias estão encontrando dificuldades desta continuidade. E vocês justamente estão mostrando que querem isso. Por que cada uma quis dar essa continuidade? Então, a família Viadrigo, eu sou a 4ª geração, que está à frente da vinícola, né? Meu pai, de certa forma, já passou o bastão, mas continua me apoiando. Eu sou muito grata a ele, porque ele sempre me deu a oportunidade de me abrir os caminhos. Porque a gente sabe que, muitas vezes, essa passagem, ela também é difícil, porque a pessoa mais antiga, ela tem uma certa resistência ao novo e a deixar o novo fazer a ideia dele. E o meu pai, muito pelo contrário. Meu pai, desde quando eu fui fazer enologia, lá com os meus 15 anos, que eu fui fazer o curso técnico em Bento, ele foi me levar a fazer a prova. Minha mãe não queria, né? Imagina, 15 anos e morar fora, sozinha, numa outra cidade. Meu pai levou, ele me incentivou. E desde que eu comecei a enologia, ele sempre me abriu as portas para as ideias. Ele não teve a oportunidade de estudar, então sempre trabalhou na agricultura e sempre foi tudo pelo método empírico, como eles aprenderam a fazer. E desde que eu me formei, eu sempre fui levando para dentro da empresa a minha percepção, a minha vontade. Eles sempre me permitiram, eu fiz enologia, fiz 2 estágios na Itália, depois eu fiz agronomia, o curso de sommelier, e também fiz um MBA em gestão e economia do agronegócio, porque a gente também faz toda a gestão do negócio por ser familiar. Mas eu acho que o mais importante para a gente ter essa continuidade é o orgulho, né, do que eles fizeram. E como eu sempre digo, eu sou a 4ª geração e a vinícola nossa começou pela minha bisavó, que é uma história até diferente, muitas vezes, da maioria, a presença de uma mulher naquela época. Ela que herdou as terras onde a gente está inseridos hoje. Ela nunca casou no civil, ela só casou no religioso. Ela nunca assinou o sobrenome do marido. Essa aí é das e nossas, ela ficou viúva muito jovem. Ela ficou viúva, ele faleceu aos 44 anos. Então, o primeiro registro nosso da vinícola, de 54, é em nome da viúva Maria Franzói. Então, eu acho que é o orgulho de quem... Tu achava que viu, clicou, era grandes coisas. Aqui as gringas aqui. A Franzói. Agora eu só vou dizer que eu sou da Franzói. E claro, eles vieram fazendo conforme as possibilidades. Então, a minha bisavó trabalhavam e vendiam vinho a granel. O meu avô, ele deu a sequência nisso. E o meu pai, até então, também só trabalhava com a elaboração dos vinhos das nossas uvas e vendia a granel. E quando eu fui estudar, então eu consegui levar para dentro a modernidade. A gente começou, então, a engarrafar, criar uma marca, investimos. Quando eu decidi fazer enologia no ano de 2000, meu pai implantou as primeiras parreiras de Cabernet Sauvignon, que ele importou as mudas da Itália. Então, ele acreditou que também aquilo ia ter continuidade. Para mim, eu vejo que uma das coisas mais importantes foi ele me dar essa abertura, de me deixar dar a minha cara ao negócio, né? Jana, conta a tua história da tua vinícola. Pois é muito parecido, né? Eu também sou da 4ª geração. Meu pai tem formação como enólogo, ele é enólogo há 54 anos já. Ele foi um dos pioneiros na cidade, no município. Então, além de ser enóloga, eu carrego toda essa responsabilidade de ser filha do enólogo e tal. Eles dizem a filha do Luizinho. E quando foi muito assim, sem querer, o meu pai, ele não me incentivou muito a dar continuidade, porque ele tinha uma visão da dificuldade da enologia. Que era muito difícil para uma mulher. É difícil, né, Gurias? É muito difícil. Eu também tive isso. E aí, eu acho que até, de certa forma, ele queria me poupar um pouco do que agora eu sei. Né? Eu consigo ter essa ideia, mas quando eu era mais jovem eu não tinha, né? Aquela revolta da juventude. E aí ele também não incentivou muito. Mas como eu sou a filha mais nova, eu acabei que eu acompanhei ele muito, né? As minhas irmãs mais velhas não acompanharam muito, mas eu acompanhei ele bastante. Então aquilo ficou meio na minha cabeça, e eu tentei fazer outras coisas, e no fim eu acabei caindo na enologia. Eu estudei na mesma faculdade que ele, e ele também nunca me incentivou, fica na vinícola, faz um trabalho aqui. Ele deixou eu fluir.
Ele me deixou bem à vontade para ter experiências fora, eu trabalhei em outros locais também. E aí, como eu fui amadurecendo, na faculdade eu já fui amadurecendo a ideia de que o sonho da minha vida era ter o meu próprio negócio. Eu acho que antes de ser enóloga, eu queria ter um negócio. Eu queria muito ter um negócio. Eu sempre deixei claro muito na minha família que ia ser muito difícil eu ter uma continuidade. Então, em 2018, eu cheguei para o meu pai e falei assim, olha, se tu me ajudar financeiramente, né? Eu quero comprar meus tanques, eu quero começar a moer as minhas uvas, sozinha. Ele disse, não tem problema, pode começar, vou te ajudar. E aí ele me ajudou. Então, eu fui moendo minhas uvas, criando meu vinho autoral, assinando os meus rótulos, e aquilo foi indo, assim, foi ganhando força. Eu fui fazendo as minhas feiras, vendendo meu vinho. Eu lembro como se fosse hoje o dia que eu saí com a minha garrafa embaixo do braço para apresentar para uma pessoa. Assim, eu tenho a sensação de como eu tremia por dentro, assim, ser uma mulher mostrando um vinho no mundo cheio de enólogos. E as coisas fluíram. Em 2020 eu montei a minha própria empresa, comecei do zero. Montei uma vinícola do zero, meu pai me ajudando ali, sempre por trás. E fui criando a minha marca. Então, hoje eu não estou na vinícola da família, eu tenho minha própria empresa. E a gente está indo, não é muita produção, eu faço praticamente tudo. E o mais curioso é que eu consegui uma das coisas que muitos jovens, como tu disse, da sucessão não conseguem. Que é trazer o pai, né? Aquele que começou tudo. Meu pai tem 2 vinícolas lá no município. Eu trouxe meu pai para dentro da minha vinícola. Hoje ele trabalha comigo. Uau! Então hoje ele não tá mais tanto nas vinícolas da família. E hoje ele é meu braço direito lá na vinícola. Ele tem vontade de ir na minha empresa. E isso para mim já é... Eu zerei a vida, entendeu? Chegou onde tu queria. Eu cheguei onde eu queria, porque ver que ele vem na minha empresa sem eu pedir para ele vir, ele tá lá, sempre o primeiro, chega, né? Eu falei, não, agora Linda, tá... ela inaugurou faz o quê? Um ano, né? Um pouco ano? mais, a estrutura física, assim. Eu disse, agora tá tudo linda, certo. assim, um terreno lindo. Então, a minha história é uma história disso, é de você, sabe, a sucessão, às vezes... É de você mostrar trabalho. É de você mostrar que você é capaz de fazer. E o meu pai sempre diz isso. Ele falou, o dia que eu vi a Janaína descarregar um caminhão, mexer no tanque, engatar a mangueira no tanque, tirar o vinho, engarrafar o vinho e vender o vinho dela, eu soube que ela tinha condições de tocar o negócio. E aí eu vi a sucessão. O Vicente nem Mas eu vi trabalho. Consegui, né? Hoje eu sou o alvo, né? Mas tudo bem, tá tudo bem. Ele vê trabalho em tudo isso. Então, eu mostrei que eu era capaz trabalhando. E simplesmente a minha sucessão foi assim. E a Grazi? Tu tem 24 horas, Grazi, pra contar a tua história, né, Vicente? Não, tem tempo, tamo bem. Então, eu sou a 3ª geração da família, tá? Meu pai, então, sempre trabalhou com uvas, o meu avô também. Quem iniciou tudo foi o meu avô. O meu avô plantava uvas e trabalhava numa vinícola, na qual ele era o cantineiro responsável. Meu pai não estudou, ele é de uma família de 5 filhos, mas o único que acabou não estudando, mas ele sempre trabalhou na agricultura e trabalhou com vinhos também. Eu cresci muito junto com o meu avô e meu pai, vendo essa questão do vinhedo, a uva e o vinho. Mas eu nunca fui incentivada a trabalhar com isso. Meu pai sempre deixava claro que eu deveria seguir outra profissão. Então, tinha uma irmã, a minha irmã seguiu a medicina e eu queria muito fazer enologia, mas o meu pai me deixava muito claro que era uma profissão muito masculina, que ele não queria que eu trabalhasse com isso. Então, eu escutei o meu pai e fiz engenharia química. Terminei a faculdade de engenharia química, eu nunca esqueço, dia 31 de janeiro, entreguei o diploma para ele e eu falei que eu ia fazer enologia. A frase não era dela, é um pouquinho. O meu sonho, enfim, sempre foi fazer enologia. Então, para mim, enologia é uma coisa assim, muito de amor. Eu tenho muito amor por tudo que meu avô sempre me ensinou. Meu avô sempre, no meu lado, me mostrava as doenças que aconteciam no vinhedo. Eu via ele fazendo vinho. Ele era o cantineiro de uma vinícola que ficava no lado da casa onde eu cresci. Então, era algo diário. Eu tinha aquele amor, mas a minha família não incentivava muito.
Até que no ano de 2021, o meu pai, com a mesma área que era do meu avô plantou as uvas, o meu pai cortou todas as uvas do meu avô, que era no sistema latado, meu pai implantou tudo vitis vinífera, e que para a época, era muito desafiador. Com certeza meu avô não deve ter gostado daquilo, mas eu nunca escutei que eles tivessem brigado por causa disso. Então, meu pai acabou plantando vitis vinífera, e no ano de 2021, quando ele anuncia que ele quer se aposentar, que ele quer descansar, ele apresenta essa área para mim e para minha irmã, para ver se a gente quer fazer alguma coisa, ou se a gente, enfim, corta ou faz alguma outra coisa. E eu e a minha irmã decidimos, então, dar continuidade. Então, a minha irmã, médica, mas que não está o dia a dia comigo, e eu resolvi construir, então, ali uma área, mas com a ajuda do meu pai é meu braço direito, ele brinca que eu sou o braço direito dele, a gente trabalha juntos. Às vezes não é fácil, porque eu tenho outros pensamentos, eu gosto muito de misturas, de cortes, que eu acho que é algo que vem da engenharia química, e misturar muito as variedades, carvalho, e meu pai acha que às vezes eu estou viajando muito, que é muita mistura, que é muita coisa. Mas eu preciso provar isso para ele. Uma das provas que eu acho assim bem importante, teve um vinho que é mistura de safras, misturas de variedades, misturas de carvalhos, e eu falei pro meu pai tudo isso, e meu pai disse: isso não vai dar certo. Não vai dar certo lançar um dos primeiros vinhos que eu lancei no mercado. E por mais que eu seja uma pessoa quieta, eu sou muito observadora. E quando meu pai disse que isso não ia dar certo, eu disse: esse vinho vai dar certo. Eu mandei para um concurso, ganhei uma medalha de ouro na França. Você já viu, né? Tô 3 convictas aqui. Vai ter gente que vai chamar de teimosa? Vai, mas aí é convicção, né? Precisa, E esse vinho eu acabei mandando para a França, ganhei minha primeira medalha de ouro no concurso Vinales na França. Então, para mim, isso foi uma prova para mostrar para o meu pai que era importante ele acreditar no nosso trabalho. Então, acho que é isso que motiva também a gente trabalhar, acreditar no trabalho num dos outros e dar continuidade. Porque para o meu pai deixar eu dar continuidade, ele precisa acreditar no trabalho. Quando ele acredita, o passo já foi. Estamos já caminhando para o final, mas eu não posso deixar de comentar, Mike, porque a gente ouve aqui muito em Porto Alegre que o pessoal lá é muito separado um do outro, não tem uma união. E hoje tu trouxe 3 que estão juntos trabalhando. Provando o contrário, né? Provando o contrário. Eu só não queria deixar, fechar o papo sem... Eu aprendi algo muito interessante nessa... Como eu falei para vocês, eu estou fazendo a 2ª edição dos Altos Montes, do livro dos vinhos dos Altos Montes. E eu já tinha ouvido, durante a primeira bateria de entrevista, lá em 2022, 2023, já tinha ouvido isso, não tinha entendido ainda. E aí eu voltei para entrevistar elas e eu falei: não, mas tem alguma coisa muito importante aqui que eu não estou vendo. Que é ser uma rainha de festa da vindima. Então eu quero pedir para vocês explicarem toda essa importância. Depois eu fui pesquisar, fui entender o tamanho disso, que não tem a ver com estética, tem a ver com cultura, com tradição. Expliquem um pouquinho esse processo de ser uma rainha da uva. Rainha, é soberana. Elas falaram Por favor. soberana, não é Eu rainha. e a Jana, a gente teve a oportunidade de ser rainha. Não, mas tem Tem. a rainha da Fena Vindima, e a Grazi foi princesa da Feprocol de Nova Pádua. Eu acho que as festas, elas surgiram não por um concurso de beleza em si, né? Elas surgiram numa época em que tinha necessidade de mostrar o trabalho. Eu lembro que as festas, desde que a gente estudou, e das primeiras festas, eles eram, então, para comemorar a colheita, mostrar, e também as festas eram muito importantes, porque eram quando vinham os políticos para as cidades, eram quando eles pediam o dinheiro, os recursos, o que precisavam. Então, normalmente, nas festas, elas são marcadas por ganhos para a comunidade, a primeira central telefônica, obras para o município, conquistas para a comunidade. E o concurso, ele tem 50% do peso da nota, a entrevista, que são os conhecimentos, a desenvoltura, 25% é beleza e 25% é a passarela. Então, não que não seja só um concurso de beleza, mas não é só a beleza que importa, né? Tem que ter todo o restante, porque tu está representando a força da mulher também, da mulher imigrante, porque a gente sabe que talvez nem todas as mulheres tenham a oportunidade de fazer um projeto, de apresentar, mas uma mulher, uma dona de casa, uma mãe de família, eu tenho 2 filhos,
A gente tenta que todas... A Jana tá grávida, Todas né? mães, né? Eu ia dizer É. todas A mães. Grazi também é mãe, então além dos projetos, do trabalho, a gente sabe que as mulheres têm que conciliar uma carga horária muito grande, que é a casa, é a família, então tem que ter muito amor mesmo, né? E as mulheres imigrantes têm essa força, quando a gente lembra das nonas, a gente lembra de pessoas fortes, né? Que carregavam a família nas costas. Então a festa também tem tudo isso, né? Podem complementar. E tu me falou, Jana, de viagem, né? Ficar um ano viajando pra Pra divulgar divulgar o o município, município, né? Eu, na época que eu fui eleita, eu trabalhava num lugar. E eu tive que sair do meu trabalho. Eu me dediquei entre divulgação e o pré-concurso que a gente tem, que eles preparam a gente para essa caminhada. Eles preparam todas as meninas que se dispõem a concorrer a esse cargo. Então, a gente fica mais ou menos 9 meses. Quase um ano ali. Carregando um filho. Isso aí, até a festa terminar. No nosso caso, é uma festa que dura 4 anos de reinado. Então, tu fica 4 anos ali envolvida com o cenário da compromisso festa, com compromissos do e tal. município. E aí, durante a festa, o nosso papel, além de acolher o visitante, de acolher o turista, de receber, explicar para o turista, bater foto, mostrar o município, é viajar o Brasil todo. Então, a gente, no meu caso, eu fui para Paraná, eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui para São Paulo, tive Brasília. A gente passou em todos, que ela falou essa questão de recurso, né? Todo o gabinete, presidente, deputado, tudo. Aí vocês conseguiram coisas para o município? Sim, É? sempre, toda festa marca alguma coisa, alguma entrega, alguma coisa especial que a gente vai atrás e consegue beneficiar o município. Então tem o papel também das soberanas. Claro, a gente veste o traje típico, enfim, mas viaja muito, então você precisa abdicar de tudo. Tem que largar tudo para divulgar o teu município. É um trabalho que você faz para a comunidade. Os arrobas, rapidinho, porque é 1.000 garrafas apenas, só a venda nas vinícolas ou através das redes sociais. Então, os arrobas de vocês? Vamos lá, o meu, da minha vinícola, então, pessoal, @vinhos Marzarotto, com 2 T's. O meu é @família, com GLI, né, Veadrigo. O meu é @vinícola Caetano Vicentino. E também a gente tem o Instagram do projeto, né, das 3 enólogas, que é @3enólogas, então nos sigam e compartilhem, e lá também se entrarem em contato a gente vai responder. A venda realmente, a ideia do vinho é que ele seja um presente, né, ele é uma joia. Então a gente gosta de ter essa venda direta com nós, para a gente poder fazer todo esse trabalho também da explicação do projeto, né. Pega ali o vinho pra mostrar de cesta ali, Mike. Mostrar na câmera. Claro. Mostre. E não tem outra dica. Tu que é engenheira química, Ana, A não tem mis- tempo. não, a Não mistura tem deu tempo. certo? Deu certo, então tá. sem dúvida. Sem A gente dúvida. ganhou uma medalha na Itália, o rosso, no concurso de Merano, então deu muito certo. Aê! Gente, muito obrigado por terem vindo. Mike, obrigado. Valeu, bons vinhos, boa sexta. Ana, até segunda. Segunda. Tchau. Tchau.